A Red Bull pode estar muito próxima de enfrentar um dos maiores desafios do seu ano de 2021 nesse GP da França. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então já curte ele aqui embaixo, se inscreve no canal e fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a Red Bull tem dominado esse ano de 2021, principalmente nos dois últimos GPs, já que a Mercedes aparentemente se perdeu, principalmente no GP do Baku e também no GP de Mônaco. A Red Bull conseguiu despontar na liderança, principalmente no campeonato de construtores, que hoje em dia ela se encontra 26 pontos à frente da Mercedes. E no campeonato de pilotos também não está muito diferente, na verdade, porque Max Verstappen está a 4 pontos de Lewis Hamilton e é a primeira vez que a Red Bull consegue dominar o campeonato de Fórmula 1 em muitos anos da categoria. Dessa vez essa foi uma das primeiras oportunidades que a equipe teve, justamente nesse finalzinho do regulamento desses motores híbridos. Entretanto, esse domínio da Red Bull começou apenas quando iniciou-se essa sequência de pistas de rua principalmente. Então, provavelmente, quando voltarmos às pistas de autódromo, a Red Bull vai voltar a sofrer também nas mãos da Mercedes. E muita gente deve estar pensando que eu falo isso tudo porque eu sou fanboy da Mercedes ou algo nesse sentido, mas na verdade não. A gente pode perceber desde o início do ano que sempre que as pistas foram dentro de autódromos, pistas convencionais, a Mercedes teve sim mais chances de vencer a Red Bull e conseguiu se despontar um pouco mais do que a Red Bull nesses traçados. Só que a diferença entre a Red Bull e a Mercedes nesses traçados era bem menor do que a diferença entre a Red Bull e a Mercedes em traçados de rua. A gente pode perceber que a Mercedes tem grandes fraquezas em traçados de rua. Em contrapartida, a Red Bull também é boa em rua, quanto também em pistas de autódromos, apesar de ser um pouco pior do que a Mercedes. Mas ainda assim a gente não sabe como é realmente a Red Bull, principalmente em qualificações, já que Max Verstappen não teve tantas oportunidades assim de fazer pole positions nos autódromos especificamente, já que ele cometeu alguns erros e teve alguns problemas de tráfego e outras situações diversas nas qualificações desse ano. Entretanto, já houveram entrevistas logo depois dessas duas últimas corridas que diretores da Mercedes falaram também sobre essa possibilidade da Mercedes não estar no mesmo patamar que a Red Bull e nem mesmo no patamar de disputar títulos mundiais nesse ano de 2021. Aparentemente ela realmente está tendo diversas dificuldades, uma crise bem grande nesses dois últimos GPs. Inclusive eu falei mais sobre isso em outro vídeo aqui do canal, onde eu falo tudo sobre essa entrevista. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima nesse card. E muita gente tem falado que isso tudo que os diretores disseram foi blefe ou algo nesse sentido, e eu até posso concordar com você. Porque a Mercedes havia andado muito bem nesses primeiros GPs, com ritmos muito bons. E logo quando encontrou ali pistas de rua extremamente sinuosas, a Mercedes começou a perder. Isso realmente é comum, principalmente em carros que têm dificuldade de aquecimento dos pneus dianteiros. E é realmente essa a dificuldade especificamente da Mercedes. Por conta disso, os pilotos não conseguem ter tanta confiança no carro, já que na hora de fazer a curva com os pneus dianteiros mais frios, o carro sai de frente e aparentemente o muro chega um pouquinho mais rápido. E por isso, na verdade, Lewis Hamilton não teve muita confiança no carro na pista do GP de Mônaco. Já Bottas não teve confiança no GP do Baku. E por conta dessa falta de confiança, aí os pilotos acabavam tirando um pouquinho mais o pé, consequentemente os pneus não esquentavam de jeito nenhum, aí realmente não conseguia esquentar esses pneus entrando numa espiral positiva. Então por conta disso os dois pilotos tiveram mais dificuldades e os carros não andaram tão bem assim nos dois GPs. Já em pistas de alta ou intermediária velocidade, a Mercedes provavelmente não vai ter essa dificuldade, já que não tem muros ali para os pilotos terem medo e muito menos partes mais sinuosas do circuito. Muito raro ter pistas com essas partes mais sinuosas, como no GP do Baku ou no GP de Mônaco. A única que eu realmente consigo me lembrar é no GP de Singapura, que foi cancelado nesse ano, o que pode ser uma grande vantagem para a Mercedes também. E como nós sabemos também, o GP da França é composto principalmente por partes intermediárias e de alta velocidade. Então provavelmente sim, a Mercedes vai ter mais facilidade de aquecer os seus pneus dianteiros, o que vai ajudar demais a equipe a encontrar ritmos melhores tanto de corrida
quanto de qualificação. Mas tem outra dificuldade muito importante que nós precisamos lembrar da Red Bull para esse GP, que é relacionado às asas flexíveis. Isso porque os carros da Red Bull estavam utilizando asas flexíveis. As asas traseiras eram mais flexíveis do que o normal, pelo menos, segundo Toto Wolff e Lewis Hamilton da Mercedes. E essa asa flexível dava uma grande vantagem, principalmente na parte de alta dos circuitos, já que a Red Bull conseguia, apenas utilizando o arrasto, ali, a força aerodinâmica, diminuir o arrasto aerodinâmico do carro no meio das retas, principalmente nas partes mais de alta do circuito, e dessa forma conseguir ganhar muito nas retas. Entretanto, isso não se enquadra como algo legal no regulamento da Fórmula 1, e dessa forma a FIA já disse que iria começar a averiguar os carros a partir desse GP da França, dando uma margem de 30% para essas equipes conseguirem se adequar ao regulamento a partir desse GP da França. E essa margem vai diminuindo gradativamente até que no final do ano, na verdade, vai chegar sem nenhum tipo de margem, mas os testes vão continuar. Por conta disso, nesse GP da França já, a Red Bull vai começar a se adequar a esse regulamento, com uma asa traseira bem menos flexível, com certeza. Já a Mercedes também tinha uma asa dianteira mais flexível, o que também permitia diminuir o arrasto. Mas aparentemente a Red Bull tinha mais ganhos do que a Mercedes nesse sentido, o que pode gerar sim grandes prejuízos para essa equipe nesse GP da França. Claro que muita gente também vai dizer que na verdade o carro da Red Bull ou estava dentro do regulamento ou na verdade eles já conseguiram contornar esse problema, já que no GP do Baku a própria Red Bull na verdade já fez outra asa que aparentemente não tem essa característica de ser extremamente flexível, e realmente ela fez, isso aconteceu e ela conseguiu contornar esse problema. Inclusive eu falei mais sobre isso em outro vídeo aqui do canal, onde eu explico essa asa nova da Red Bull que ela utilizou nesse GP do Baku. Se você quiser assistir esse vídeo eu vou deixar aqui no card também. Mas algo que tem no GP do Baku e não tem no GP da França é a maior reta da temporada da Fórmula 1. Por conta disso, realmente a Red Bull teve a oportunidade de utilizar uma asa um pouco mais rígida, mas que tinha menos elementos para segurar realmente aerodinamicamente o carro, aumentar o arrasto. Isso seria muito interessante em pistas de intermediária e alta velocidade, já que os carros precisam de alta downforce, mas em contrapartida nas retas precisam de menos downforce, menos arrasto. Então isso era interessante realmente na pista de Baku, que era mais sinuosa e que realmente o carro não tinha altas velocidades na hora das curvas e na maioria das curvas. Já no GP da França, isso não acontece. Na maioria das curvas precisa de muito downforce, coisa que a Red Bull vai precisar. Ou seja, provavelmente a asa flexível nesse GP era muito interessante para os carros da Red Bull também. Mas comenta aqui embaixo, você acha que a Red Bull vai conseguir dar a volta por cima, vai conseguir encontrar outro caminho que não seja asas flexíveis ou então distorcer o regulamento de alguma forma nesse GP da França? Você acredita que ela vai conseguir dar a volta por cima? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. O que eu acredito na verdade é que as equipes da Fórmula 1 vão acabar penando todo mundo junto, porque o que me parece é que a maioria das equipes do grid utilizam essa situação aí de asas flexíveis. A McLaren parece que utiliza alguma coisa, a Ferrari, a Alfa Romeo, Red Bull, Mercedes também, mas todas em alguma parte aerodinamicamente ativa dos carros. Então por conta disso me parece que todas vão sofrer. Só que a ameaça de protesto da Mercedes foi muito alta, na verdade, foi muito grande essa ameaça para o GP do Baku. Então me parece que pelo menos Toto Wolff acredita que se a Red Bull não utilizar essa asa flexível, me parece que Toto Wolff acredita que eles teriam vantagem sobre a Red Bull mesmo também não podendo utilizar a asa dianteira flexível. Então eu acredito sim que a Red Bull vai penar um pouquinho mais do que a Mercedes nesse circuito. E ainda somando essa questão aí da retirada da asa flexível com um circuito mais próprio para a Mercedes mesmo, eu acredito que a Mercedes vai dominar novamente nesse fim de semana, voltando ao topo pelo menos do campeonato de pilotos novamente nesse ano de 2021. E se você gosta da Mercedes como eu também gosto, você tem a oportunidade de conquistar uma camiseta maravilhosa como essa aqui que eu estou utilizando nesse momento através da Auto Hut, que é a loja que patrocina esse canal aqui. Para isso é muito simples, é só você acessar o site que está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado.
Através desse site você vai encontrar essa camiseta maravilhosa aqui e assim você pode utilizar o cupom de desconto Piloto VIP. Dessa forma você tem mais 5% de desconto no momento da sua compra. Então aproveita essa oportunidade e compra essa camiseta aqui embaixo no link da descrição da AutoHut. Além disso, se você gostou desse vídeo, já se inscreve nesse canal, não perde essa oportunidade, já ativa o sininho para todas as notificações e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.